Então, continuando a nossa aula, nós falamos que a principal medida da regência trina provisória foi convocar os outros parlamentares para que eles elegessem a regência trina permanente, tá? Eles também fizeram a reintegração dos ministérios brasileiros, demitido por Dom Pedro I lá em 831, em abril. Promulgou a lei restringindo as atribuições do poder moderador, que temporariamente seria exercido pelos regentes. Isso quer dizer o quê? Eles não acabaram com o poder moderador, mas eles restringiram o poder moderador, diminuiu o poder do poder moderador, tá? E quem exercer esse poder moderador temporariamente seria os regentes, vetando-lhes o direito de dissolver a Câmara dos Deputados e decretar suspensões das garantias constitucionais e conceder títulos de nobreza e condecorações. A regência trina também concedeu anistia aos presos políticos para abafar a agitação política e proibição dos ajuntamentos noturnos em praça pública, tornando inafiançáveis os crimes que ocorressem em prisão em flagrante. Então isso quer dizer que, para diminuir a agitação popular política que está acontecendo naquele momento, eles vão dar anistia, eles vão perdoar os crimes cometidos pelos presos políticos e também não pode haver aglomeração nas praças nos períodos noturnos. Então as pessoas não poderiam se juntar para falar de política, para falar de problemas sociais à noite nas praças públicas. Então a regência trina permanente, instalada na Assembleia Geral, foi eleita em 17 de junho de 1831, a regência trina permanente, que ficou composta pelos deputados José Costa de Carvalho, o político do sul do país, João Braulio Muniz, do norte, e novamente pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva. O brigadeiro Francisco de Lima e Silva, ele compôs também a regência trina provisória, mas ele foi eleito também para a regência trina permanente. Tal composição representava, por um lado, uma tentativa de equilíbrio entre as forças do norte e do sul do país, por outro lado, a permanência do brigadeiro Francisco de Lima e Silva era a garantia do controle da situação e da manutenção da ordem pública. Característica importante dessa regência era sua composição por deputados. Ao contrário da anterior, que foi a provisória, formada por senadores. A Câmara dos Deputados simbolizava a defesa da liberdade e a representatividade dos interesses do grupo dos moderados. A Câmara tornou-se o centro de pressão em favor das mudanças constitucionais, em contraste com o do Senado, que simbolizava a oposição às reformas e era considerada pelos moderados um ninho de restauradores. Então, nós temos aí nesse trecho, está dizendo o seguinte, que a Câmara do Deputado, ela simbolizava a defesa da liberdade. E a regência trina permanente, ela é toda composta por deputados e não por senadores, tá? Ela também era representativa no interesses do grupos do moderados. Então, ela representava todo aquele interesse que os moderados tinham. A Câmara logo firmou posição ao aprovar 14 de julho, lei que tirava dos regentes as atribuições do poder moderador. Então, em 14 de junho, nós temos o quê? A retirada total do poder moderador na mão dos regentes. Então, os regentes não poderiam utilizar o poder moderador, mesmo que fosse restringido. Por essa lei, os regentes ficavam impedidos de dissolver a Câmara dos Deputados, então ele não poderia extinguir a Câmara dos Deputados. Eles também ficavam proibidos de conceder títulos de nobreza, decretar a suspensão das garantias constitucionais, negociar tratado com potências estrangeiras.
como, por exemplo, os tratados referentes ao tráfico negreiro. Essa aqui é a Câmara dos Deputados, tá? Do século XIX. Com o ato adicional de 1834, instituiu a Regência Una, para a qual foi realizada uma eleição em 1835. Diogo Feijó, ministro da Justiça, deu início ao período regencial e foi escolhido como novo e único regente. Então, a partir de 1835, saímos da regência trina e nós vamos ter uma regência una. Essa primeira fase foi marcada, dentre outras coisas, pelo avanço da corrente liberal, vitoriosa em sua luta contra o centralismo político de Dom Pedro I e pelo equilíbrio político na composição da regência. Tanto a provisória como a permanente, o fortalecimento dos setores liberais garantiu diversas mudanças importantes, dentre as quais a mais significativa, pelos resultados que teve na vida política, foi a aprovação do Ato Adicional de 1834. Então, aí nós entramos na fase da Regência Una. E essa Regência Una de 1835 vai ser regenciada por Diogo Feijó, que era ministro da Justiça. A renúncia de Feijó. Mas antes de falar da renúncia de Feijó, vamos falar da fase da Regência Una. O ato adicional foi aprovado por uma Câmara de Deputados renovada pela eleição legislativa de 1833, que levou o avanço da corrente liberal moderada e o relativo isolamento das propostas conservadoras e liberais radicais. Daí, portanto, o caráter das mudanças instituídas. O ato adicional transformou também a regência trina em uma regência una e concedeu amplos poderes para as assembleias provinciais. Então, a partir do ato adicional de 1834, eu não tenho mais um triunvirato, que seriam 3 pessoas governando o Brasil. Nós vamos passar agora a ter um regente, um só apenas. O primeiro regente eleito nessa fase foi Diogo Feijó, que assumiu o cargo em 1835. Seu governo foi marcado pelo aprofundamento das disputas políticas. A divisão do poder só fez aumentar as agitações nas províncias, mostrando que as mudanças instituídas em 1834, na composição da regência, não havia surtido efeito. Ficou evidente, então, toda a fragilidade que cercava a concentração do poder central. De um lado, a concessão prerrogativa às províncias, e de outro, pelos 4 cantos do país, surgiam disputas pelo poder local. Então, isso quer dizer o quê? Mesmo tendo uma regência una, um único regente, ainda as províncias elas estavam em um desequilíbrio político e muitas revoltas sociais, o que ocasionou também os vários problemas que tiveram durante essa regência. Aí nós vamos falar um pouquinho da renúncia de Feijó. Feijó tinha consciência da ameaça que os grupos de oposição ao governo representavam, especialmente os restauradores, que, ao contrário dos exaltados, detinham uma parcela do poder, pois reuniam forças conservadoras do Senado, além de deterem a tutela do príncipe herdeiro e de suas irmãs. Assim, tentou tirá-los do poder. Procurou inicialmente que a Câmara destituísse José Bonifácio do cargo de tutor, mas o Senado colocou-se contra. José Bonifácio era tutor de Dom Pedro de Alcântara. Pedro de Alcântara, tá? Tutor quer dizer o quê? Era responsável por ele. Tentou, então, converter a Câmara numa Assembleia Geral para que votassem as medidas que pleiteavam, mas não obteve apoio nenhum.
Sentindo-se desprestigiado e sem apoio político, acabou renunciando em 1832 ao cargo de ministro da Justiça. Então, como ele não conseguiu nem tirar José Bonifácio como tutor de Pedro de Alcântara, e ele também não conseguiu que a Assembleia votasse a favor sobre algumas medidas que ele pleiteava, então ele acabou renunciando ao cargo de regente em junho de 1832 e ao cargo de ministro da Justiça. A saída de Feijó significou uma vitória dos restauradores. Lembrando que os restauradores é aquele grupo político que acredita que Dom Pedro I teria que voltar ao poder.